O milionário o surpreende ao reconhecer a garçonete que salvou sua vida na emergência. O sol castigava forte nas janelas enormes do hospital central. Lá dentro, o ar parecia congelar à pressa. Pisos brancos, paredes frias e corredores que mais pareciam labirintos do desespero. No meio daquela urgência toda, Marina corria como uma tempestade silenciosa. Garçonete da lanchonete do hospital, ela era o rosto mais doce num lugar cheio de tensão. Sorriso fácil, olhos que abrigavam histórias duras, carregava no peito um fogo que ninguém via. A dor de uma infância marcada pela traição dos Oliveira, a família que destruiu tudo o que tinha. Sob aquele calor pegando fogo, ela servia café e sanduíches, escutava murmúrios aflitos e ajudava quem pudesse. Mas mal sabia que o dia reservaria um golpe ainda maior do destino. No meio da tarde, um chamado frenético cortou o ar. Emergência no banco de sangue. Um paciente precisava com urgência do tipo raro de sangue AB negativo. Era Marina, uma das P. Gabriel, milionário, distante da luta de gente comum, envolto num luxo que ela jamais imaginara tocar. Ela sentou, as mãos tremendo, o peito pesado, um nó que parecia tocar direto no coração. Como um jogo cruel, a vida unira o destino dela e do rapaz que ela odiava sem perceber. E ele, Gabriel, longe da fragilidade que só a morte acende, ficou obcecado pelo mistério daquela mulher simples e corajosa. Determinado a reaparecer para dizer obrigado. Para entender o que havia por trás daquele ato inesperado, o silêncio se fez pesado. Marina olhou pela janela do hospital. A cidade parecia pulsar com o calor, mas ali dentro tudo estava congelado num instante de dúvida. Deveria ela abrir a porta para Gabriel? Confiar no desconhecido? Ou fechar tudo, proteger suas feridas para não cair de novo? Ela sabia que o encontro prometia uma tempestade de sentimentos. Perdão ou rancor, esperança ou medo, amor ou desconfiança. E a pergunta matadora ecoava no seu peito. Quem ela realmente era? Intensa, imprevisível, perigosa. O jogo mal começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina fitava a cidade lá fora. O sol lá fora cozinhava o asfalto queimado. O ruído distante de buzinas misturava-se à respiração presa do hospital. Tudo estava tão parado, tão sufocado. O nó no peito dela apertava como uma mão cruel, sem soltar. Deveria abrir a porta para Gabriel? Jogar tudo pro alto ou trancar a chave na memória de vez? Foi quando o telefone tocou. Rápido, cortando o silêncio. Um som afiado, que mal coube naquele espaço apertado. Marina atendeu com o coração disparado, os dedos tremendo. Do outro lado, a voz era firme, quase cortante. Marina, precisamos que você venha ao escritório da família Oliveira. É urgente. Gabriel pediu pessoalmente. Ela engoliu em seco. Não tinha como negar. A verdade, ela nunca imaginara cruzar aquela porta. A porta do império que destruiu seu mundo, do homem que se tornou sinônimo da dor dela. Respirou fundo e saiu, deixando a cafeteria, as máquinas de café e os jogos de olhares aflitos para trás. No salão dos Oliveira, o clima era outro. Paredes douradas, lustres pendiam da enorme sala, carros de luxo estacionavam no pátio. Marina sentiu um frio gélido passar pela espinha, enquanto uma mulher elegante, trajada com roupas caras, se aproximava com um sorriso cortante. Você é Marina, certo? A mulher falou, lenta, calculista. Gabriel está esperando. Por favor, o siga. No corredor, as luzes refletiam no piso de mármore.
Cada passo dela fazia o coração bater ainda mais rápido. Ela entrou no gigantesco escritório de Gabriel. Ele estava sentado atrás da mesa, olhos fixos nela. Mas havia algo diferente no olhar daquela vez. Menos arrogância, mais segredo. Gabriel então falou, numa voz baixa, quase um sussurro. Marina, antes de agradecer, preciso te contar a verdade. Sobre tudo. Ela franziu a testa confusa, desconfiada. Ele se levantou e caminhou até um cofre aberto, retirou um envelope grosso, amarelecido pelo tempo, e entregou para ela. Marina hesitou, as mãos quase caindo com o peso daquele papel. Era um monte de documentos, fotos antigas, cartas e uma certidão de nascimento. Ela abriu a certidão, os olhos arregalados, o nó na garganta firmando de vez. As palavras saltavam das letras. Filha legítima de Rafael Oliveira e Maria Clara. Registrada em março de 1995. O silêncio se fez esmagador. Marina sentiu tudo tremer. As paredes, o chão, o próprio peito. Isso não é possível, ela engasgou. Você é filha da família Oliveira. Gabriel olhou fixo. Mas uma sombra de culpa se escondeu atrás do olhar. Seu pai, meu pai, escondeu essa parte da história porque não podia admitir o que fez com sua mãe. E isso destruiu sua vida. O corpo de Marina gelou. A dor que ela pensava conhecer tomou outra forma, mais cruel, mais traiçoeira. Ela não era só uma estranha que a família Oliveira arruinou. Ela era parte daquela história, sangrando a mesma raiz podre que continuava a alimentar o ódio e a perda. Tudo o que ela sabia, o rancor que carregava, agora se misturava a algo mais duro. A dúvida. Quem era ela de verdade? E o que Gabriel queria de fato? Antes que pudesse falar, a porta se abriu com violência e uma mulher entrou, os olhos flamejando. Vocês dois não sabem o que fizeram. Minha mãe está morrendo, e vocês guardando segredos venenosos. A mulher segurava uma pasta e os papéis de dentro espalharam pelo chão. Era um laudo médico frio e seco, confirmando a pior notícia. Maria Clara, a mãe de Marina, estava em estado terminal, e o tempo dela se esgotava rápido demais. O ar parecia explodir. Gabriel encarou Marina, o rosto duro, desconcertado. Por que não contou nada? Ela sussurrou, a voz sem força. Porque não tinha certeza se você queria saber, ele admitiu. Mas não podemos mais fugir disso. E então, um grito atravessou o silêncio vindo do corredor. Um estranho barulho, uma batida forte, passos apressados. Alguém chutou a porta. Um homem entrou, rosto sombrio, olhos que queimavam ódio e medo. Vocês vão pagar por isso, ele gritou, e na mão segurava uma arma. Se mexerem, ninguém sai daqui vivo. O relógio parecia ter parado naquela hora. Marina olhou para Gabriel, para a mulher, para o invasor. Tudo se embaralhou. O mundo que ela conhecia desmoronava, e a promessa de um futuro que ela nem sabia se queria explodia com violência brutal. Quem era aquele homem? Por que ele os queria mortos exatamente agora? E o segredo que Maria Clara carregava, tão escondido, estava mesmo prestes a ser revelado, ou enterrado para sempre. Marina respirou fundo, o peito doendo, os sentidos afiados pelo medo mais cru. O jogo tinha mudado, e agora nada faria sentido do mesmo jeito. O homem apontou a arma com os olhos incandescentes, a respiração pesada, o rosto marcado por uma fúria que parecia pronta para explodir. Marina sentiu o ar fugir dos pulmões, um grito preso que não saía. O corpo inteiro congelado no peso da ameaça. Gabriel deu um passo à frente, tenso, mas firme. A mulher ao lado dele encarava o invasor, os lábios apertados, desafiadora. Calma, calma! A mulher avisou, voz cortante, mas o homem não se moveu. Vai acabar mal para todo mundo se você não parar. Foi quando, de repente, uma sirene ecoou distante. O som cortou a tensão como um punhal. O homem virou a cabeça, hesitou, e nesse instante, tudo virou caos. Uma segunda figura surgiu por trás, silenciosa, veloz,
Em segundos, uma mão forte agarrou o braço do invasor e arrancou a arma da sua mão com um estrondo seco. O homem lutou, gritou, mas foi dominado, jogado no chão, preso. Marina ofegou, solta uma respiração que nem sabia que segurava. Gabriel recuou, olhando o Salvador. Um homem alto, de rosto marcado, parecia fugir na sombra, com um ar que fez o sangue dela gelar. Quem é você? Marina engoliu, a voz trêmula. O estranho a olhou com olhos frios, mas havia algo mais. Algo que fez o coração dela acelerar de um jeito diferente, de um jeito que doía. Eu sou seu irmão. O silêncio cortou o ar. Marina engasgou, os dedos tremendo. Irmão? Não pode ser. Eu não tenho irmão. O homem jogou no chão um papel amassado. Marina se ajoelhou, pegou, os olhos brilhando. Era uma foto antiga, desbotada. 2 meninos, um deles muito parecidos com Gabriel. O outro, criança, mas com a mesma sombra de desamparo nos olhos que ela reconhecia. Meu nome é Diego. Eu fui levado quando criança, vendido da casa dos Oliveira para longe. Eu sabia que um dia você apareceria. Marina, por que nunca esquecemos nossos laços verdadeiros? Gabriela empalideceu. O olhar duro virou incredulidade, depois medo. Marina sentiu o mundo desabar. A família, a história, tudo que ela achava que sabia era uma mentira maior do que ela podia suportar. E a difusão da verdade pesava sobre eles como uma tempestade se formando. Diego sorriu, um sorriso estranho, meio amargo, meio vingativo. Vocês me esqueceram, mas eu nunca esqueci vocês. A porta atrás deles rangiu, opa, e uma terceira voz entrou, baixa e ameaçadora. Então, finalmente se encontram, mas não vão fugir do passado. Não tão fácil. Era uma mulher, vestindo preto da noite, rosto coberto por uma cicatriz fresca, olhos que queimavam ódio e rancor concentrados. Marina sentiu a pele formigar, o corpo inteiro tremendo. A mulher avançou, segurou o braço de Diego, firme, com força. Vocês dois vão pagar pelo que fizeram com minha família. E aí, um tiro, seco. Explodiu o silêncio. Marina caiu. Um fio de sangue brotando do peito, os olhos arregalados fixos nela. Gabriel ficou branco, confuso, preso no horror do instante. A mulher virou para Marina, com um sorriso cruel e cheio de segredos. Você achava que sabia a verdade sobre os Oliveira? Você não sabe nada. Nada mesmo. Ela tirou da bolsa um envelope grosso amarrotado e atirou no rosto de Marina. O papel abriu no chão. Fotos, documentos, registros. E uma notícia pior que tudo. Marina não era filha legítima de Rafael e Maria Clara. Não. Ela era fruto de um crime, um segredo enterrado a sangue frio. Um crime que envolvia seu próprio pai. E o pacto escuro que ligava cada um deles a uma rede de traições e mentiras tão profunda que tudo o que Marina achava que era real desmoronava numa fração de segundo. O nó no peito dela se apertou. Quente, sufocante. A verdade, um abismo que nada podia preencher. Gabriel olhou para ela, sem força. Os olhos pedindo uma resposta que nem ele tinha. De quem? Marina sussurrou, a voz estilhaçada. Mas ninguém respondeu. As portas estalaram, rangendo, e o mundo desabou ao redor deles. O jogo inteiro mudara. E ninguém, nada, seria o mesmo depois daquele momento. O que mais estava escondido? Quem eles eram de verdade? E quem controlava o destino tão cru, tão feroz, daqueles que ousaram fugir das sombras? Marina não sabia. Só sabia que agora ela já não conseguia voltar atrás. As portas estalaram, rangendo. O mundo parecia ruir ali, naqueles segundos pesados, cheios de medo e desconfiança. Marina tremia, quase caía. Gabriel estava paralisado, branco feito colonial. A mulher segurava o braço de Diego como se fosse a última coisa que ainda apertava sua realidade. Mas então, o que veio não foi o que ninguém esperava. Um estalo alto de vidro se quebrando fez todo mundo virar.
A janela atrás de Gabriel explodiu no estilhaço que voou para dentro, cortando o ar como faca quente. Um corpo entrou voador, caindo com força no enorme tapete dourado da sala. Era Rafael Oliveira. O rosto dele estava irreconhecível, inchado, com cortes profundos que milagrosamente não sangravam imediatamente. Mas havia algo pior no olhar dele, algo doentio, obcecado. Uma sombra cinza que cegava tudo ao redor. "Vocês acham que podem brincar com a minha família?" Ele rosnou, a voz rouca, firme como um aço frio. Marina engoliu o grito. O coração dela parecia bater contra a caixa torácica, prestes a se romper. Gabriel pulou da cadeira, mas Rafael foi rápido. Num movimento brutal, puxou algo do bolso. Uma arma pequena, fria à vista, mas com a promessa das piores coisas. "Não sei o que vocês estão inventando aqui, mas acabou, tudo", ele disse, despejando aquela sentença como um veneno. Marina e Diego trocaram olhares, assustados demais para pensar direito. A cadeira de Gabriel fez barulho ao cair para trás. Então, Rafael soltou um riso estranho, abafado, cheio de veneno. "Vocês acham que essa história era só sobre traição e mentira? Não. Isso é bem pior." Ele abriu um celular e mostrou uma tela que fez o chão parecer sumir sob os pés de Marina. Era um vídeo. Um vídeo que mostrava Marina, criança, presa num quarto escuro, chorando sozinha, enquanto alguém conversava ao telefone. A voz do homem era clara, gélida. "Confirma, ela tem que desaparecer, senão tudo desmorona." A voz era de Rafael. Marina ficou imóvel, o peito afundando. Eu não sei." Ela gaguejou, atropelada pela dor. Sabia que um dia tudo isso viria à tona. Rafael continuou com um sorriso cruel. "Eu mandei te tirar da casa deles, porque sabia que você traria problema demais. Aquela noite foi só o começo." Gabriel engoliu em seco, os olhos arregalados. "Você mandou?" ele sussurrou. "Eu tive que fazer. Pelo negócio, pelo império. Uma filha ilegítima é um risco que não podemos correr", afirmou sem remorso. O silêncio pesado tentou tomar conta, mas não conseguiu. Diego se ergueu, os punhos cerrados, a voz trêmula de raiva e dor. "Então você sabia de mim também? Que eu estava longe por sua causa?" "Ele mentiu sobre tudo", Marina gritou, o nó na garganta se transformando em labareda. "Eu achei que minha vida era um acidente, ou uma traição do acaso. Mas foi grana, poder, uma limpeza fria e calculada." Rafael deu um passo para a frente, a arma apontada meio tremendo. Mas foi aí que a mulher de antes, aquela de olhar cortante, a que tinha atirado o envelope com as piores notícias, girou o rosto e falou, tremendo de alguma coisa entre ódio e medo: "Você não é o único que tem segredos, nem o único que matou mentiras." Com um movimento rapidíssimo, ela puxou um pedaço de pano e tampou a boca do homem. Rafael se debateu. A arma tilintou no chão. Foi um instante, só um instante antes do som de sirenes inundar o prédio e passos pesados zumbirem no corredor. Marina, o peito em chamas, caiu na cadeira, a cabeça girando. Ela olhou para Gabriel e Diego e ali, naquele momento, tudo tinha deixado de fazer sentido. Ou talvez fosse justo ali que o jogo começasse de verdade. Porque o homem que parecia seu inimigo era, no fundo, a ponta de um iceberg monstruoso. E o passado que eles achavam conhecer era apenas a superfície de um drama que engolia tudo. Enquanto a polícia invadia o prédio, o eco do vídeo, das mentiras e das armas pairava no ar. E Marina sabia, lá no fundo, que a verdade que ainda estava por vir poderia destruir também o que pouco sobrara de esperança. Mas a pergunta que batia em sua cabeça era cruel. Se Rafael mandou apagar a filha, quem era realmente essa mulher que a defendia com tanto desespero e ódio? E que papel ela jogava nesse quebra-cabeça mortal? O telefone dela vibrou no bolso, uma mensagem simples. A porta atrás dela se fechou com um estrondo. O jogo só agora começava, e o próximo lance podia ser mortal. O telefone de Marina ainda vibrava.
a tela iluminando o rosto dela meio tenso, meio perdido. O convite misterioso, a voz da mulher que entrou ali antes, tudo girava num turbilhão que parecia não ter fim. A porta atrás dela bateu com estrondo, e um silêncio pesado desceu como uma cortina espessa. Gabriel se aproximou, tentando achar uma palavra em meio à confusão. Mas antes que alguém pudesse falar, o celular do homem que tinha imobilizado Rafael tocou. Ele olhou, o rosto endurecendo num segundo. Sem avisar, ele apertou o alto-falante. Uma voz lenta ecoou pelo escritório, arrastada como um veneno líquido. Marina, você acha que eu deixaria você invadir tudo assim? Quebrar meu império? Mexer nos meus fantasmas? O homem virou e revelou o rosto de forma cruel, e o silêncio que estava ali se quebrou em 1000 pedaços. Era Diego. Sim, Diego, o irmão perdido que Marina tinha acabado de conhecer como Salvador. Aquele que parecia finalmente colocar um ponto final na escuridão da família Oliveira. Mas a verdade veio rápido, afiada como lâmina. Eu nunca fui seu irmão, ele disse, com um sorriso que não chegou aos olhos. Tudo isso foi um jogo, um teatro para arrancar vocês do controle, para que eu pudesse levantar as cortinas por trás das quais tudo realmente acontece. Marina sentiu o chão sumir. O coração dela parecia preso num nó de arame farpado, as mãos trêmulas segurando o envelope pesado de documentos que ainda caíam pelo chão. Gabriel arregalou os olhos. Diego? Você... O que quer dizer? Diego deu um passo para frente, a arma que tinha tirado do bolso brilhando sob a luz crua da sala. Eu sou a outra face desse império podre, o herdeiro de uma linha que ninguém vê, o filho legítimo, mas não de Rafael ou Maria Clara. Vocês foram peões de um jogo que nunca entenderam. Marina engoliu a seco. A garganta queimava. Eu não entendo. Quem é você, então? Suas palavras saíram fracas, engolidas pelo peso do momento. Diego riu, essa vez um som frio, quase perigoso. Meu nome é Samuel Andrade, o verdadeiro filho do poder que controla os Oliveira. Aquele que mandou apagar tanto você quanto a sua mãe. O homem que vocês achavam ser inimigo é só marionete na minha mão. O rosto de Marina travou numa mistura de horror e descrença. Isso não pode ser verdade. Samuel, você enganou a todos. A mim, a Gabriel. Claro que enganei, Samuel respondeu. Porque o que importa não é quem nasce, mas quem controla o jogo desde as sombras. Gabriel se afastou, os olhos perdidos, as certezas desmoronando. Um silêncio sufocante se instalou, enquanto a notícia caía como uma bomba mais devastadora do que qualquer outra. Foi então que a mulher misteriosa, a que tinha calado Rafael com um pano, deu um passo à frente, o rosto marcado pela raiva mais profunda que Marina já tinha visto. Vocês brincam com fogo, mas nem imaginam o que está vindo. Samuel não é só um nome, é o começo do fim de tudo o que vocês acreditam. Antes que alguém pudesse responder, o teto estalou e o vidro da janela voltou a se estilhaçar. Algo caiu, pesado. O barulho de um corpo caindo no chão. Um grito rouco se misturando ao som de sirenes que se aproximavam. Marina olhou para baixo, os olhos arregalados. Lá estava, imóvel, uma criança, um menino, mal pouco mais velho que ela, com um pingar de sangue escorrendo pelo rosto. O que é? Marina sussurrou, com o peito apertado. Samuel sorriu, cruel. Essa é a verdadeira herança dos Oliveira. O menino abriu os olhos com dificuldade. Marina reconheceu, num instante, o olhar. O mesmo olhar que ela viu nos seus próprios pais mortos. É no vídeo que Rafael tentou esconder. Ele é meu filho, disse Samuel, como se tivesse jogado uma bomba no chão. Marina sentiu a cabeça girar, o mundo tombar. Seu filho? Mas eu não... Sim, eu tirei seu filho de você. Acredite, só agora entendo o quanto isso foi só mais uma peça do jogo. O silêncio virou grito preso, o ar um nó de medo, dúvida e incredulidade. Gabriel olhou para Marina e depois para Samuel, como se a terra tivesse virado fogo sobre os pés deles. Marina encarou o menino, com o coração doendo em um lugar que nem sabia que ainda existia. E, de repente, tudo o que ela achava que sabia sobre família, traição, sangue,
foi jogado por terra num segundo esmagador. Ninguém sabia direito para onde olhar, o que fazer, o que esperar. Porque se o filho dela estava ali e ele era parte do segredo mais sombrio da família Oliveira, quem garantiria que aquilo não era só o começo do verdadeiro pesadelo? Marina quis gritar, chorar, fugir, mas tudo o que conseguiu foi franzir o olhar. O calor do desespero subindo, a certeza de que, dali pra frente, sua vida jamais seria a mesma. E o jogo só agora começava pra valer. O mundo de Marina parecia pesando cada vez mais, um peso cruel que esmagava o peito com força insuportável. O menino ali, naquela sala imensa e fria, era a prova viva de que tudo, absolutamente tudo que ela acreditava, desmoronara numa noite. Samuel, com aquele sorriso amargo, se achava no controle, como se segurasse uma marionete invisível nas mãos. Gabriel não conseguia falar, a cabeça girando, perdido entre aquela confusão toda. Marina fitava o menino, o olhar travado na inocência quebrada que refletia o mesmo medo que ela sentira tantas vezes. De repente, a porta atrás deles explodiu com um estrondo. Todos viraram. Um grupo de homens de preto invadiu a sala, armados e firmes, com uma determinação que gelava o sangue. Líder deles, uma mulher de rosto duro e olhar de aço, caminhou até Rafael, que ainda estava amarrado no chão. Rafael Oliveira, disse ela, voz cortante, você está preso por várias ordens de investigação. Seu tempo no Império acabou. Rafael riu, um som baixo e cruel. Mas antes que pudesse reagir, o celular dele vibrou freneticamente no bolso. A mulher mandou que um dos agentes o pegasse. Então, a sala ficou tensa novamente. Marina recuou um passo. E foi aí que tudo mudou. Um estalo. O menino piscou lentamente, e naquela fração de segundo, algo estranho aconteceu. Um grito que saiu da garganta da criança virou uma voz adulta, rouca e firme. Eu não sou filho dela. O corpo da criança se contorceu, e em meio a uma fumaça fina, como aquele efeito de mágica barata, a forma dela começou a se transformar. A pele, o rosto, os olhos mudaram diante de todos. A criança se revelou um homem jovem, cabelos escuros, olhar cortante, cheio de uma mágoa amarga, mas principalmente de raiva. Marina deu um passo atrás, o peito apertado, as mãos trêmulas. Gabriel arregalou os olhos. Samuel, o sorriso sumindo do rosto, encarou o filho com uma expressão que misturava surpresa e temor. Quem você é? Marina sussurrou, sentindo um nó abrir na garganta. O homem se afastou, como se tivesse acabado de matar uma mentira que carregou por anos. Me chamo André, disse voz baixa, mas cheia de uma autoridade inesperada. Não sou filho de ninguém aqui. Não faço parte dessa família podre. Mas o que aconteceu com a criança? Gabriel perguntou, confuso e chocado. André olhou frio para Marina, como se tudo o que ela acreditava fosse só um jogo infantil. Aquela criança era uma ilusão, um clone, criado em laboratório, um projeto do Império Oliveira para manter suas mentiras vivas. Eu fui criado para ser o herdeiro perfeito, o segredo sujo que ninguém deveria conhecer. Marina sentiu o chão desaparecer. As bordas da sua mente começaram a rachar, pensamentos correndo confusos. Um clone? Ela repetiu, a voz quase morta. Sim, André continuou, os olhos brilhando com uma chama fria. Geraram essa criança para amarrar o leque de mentiras da família, manter a aparência de um legado. Mas eu escapei. Fugi do laboratório antes que me usassem de verdade. E agora voltei. Não para ser herdeiro, mas para destruir tudo que vocês construíram em cima de sangue falso. Samuel se moveu, tenso, a arma tremendo na mão. Isso é loucura! Você não passa de um fantasma criado por um laboratório. Pois é, Samuel, o olhar de André cortou como navalha. Sou mesmo um fantasma, mas um fantasma que vai assombrar cada um de vocês até o inferno. No meio do choque, a mulher misteriosa, aquela que tinha silenciado Rafael, sorriu com um olhar sombrio.
Vocês brincaram com ciência, com vidas que ninguém entende. Pensaram que o poder estaria sempre nas mãos de sangue e dinheiro. Estavam errados. Marina não conseguia respirar direito. O mundo dela, que já tinha sido uma mentira, explodiu numa farsa ainda maior e mais doentia. As raízes podres da família Oliveira agora se estendiam para a manipulação da própria vida. Então, Marina falou, a voz fraca mas firme. Quem é esse tal André para mim? E por que aparece exatamente agora? André a encarou, grave. Isso você vai descobrir. Mas saiba que tudo o que te falaram sobre família, amor e traição era uma mentira criada por gente que queria controlar até o que é humano. Um silêncio pesado se instalou. O relógio na parede parecia ter parado. A tensão estava impregnada no ar, cortante como lâmina. Foi quando o celular de Marina vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era curta, cruel. Cuidado, Marina. O jogo nunca foi sobre família. É sobre controle. E você mal pisou no tabuleiro. Ela olhou para André, para Samuel, para Gabriel. Tudo que ela acreditava desabou. E o que vinha daqui para frente? Nem ela, nem ninguém ali poderia imaginar. O jogo, agora sim, tinha começado de verdade. E ele não tinha mais regras. O celular ainda tremia na mão de Marina. O silêncio parecia grudar na pele, pesado demais para deixar respirar. André, Samuel e Gabriel se encaram, olhos disparados, pulsação na garganta. De repente, o chão estremece. Um estrondo alto, vindo do andar de baixo, faz as luzes piscarem. Marina arregala os olhos. O que foi isso? Um grito corta a confusão. Uma voz feminina, desesperada, vindo pelo corredor. Eles invadiram! Invadiram a mansão! Gabriel dispara para a porta, empurrando com força. No corredor, o caos. Seguranças caídos, vidros quebrados, correria. Mas algo pior veio junto. Na ponta do corredor, a mesma mulher que segurava Rafael, aquela de olhar duro, grita. Eles pegaram o menino. Vi quando levaram. Marina sente o peito congelar. O menino? A marca do segredo? O clone? Tudo desmorona de novo. Quem? Quem levou meu filho? Samuel grita, o rosto torcido em fúria e desespero. Mas ninguém responde. Do nada, o telefone de Marina vibra de novo. Ela olha, a mensagem piscando no visor. Está tudo errado. Eu sou seu pai. Marina engasga, a mão caindo no vazio. Meu pai? Isso é impossível. Nesse instante, a porta para o escritório é arrombada. Um homem alto, de rosto unknown, coberto por sombras, avança. Ele atira o celular no chão, que se estilhaça. A voz dele, perto, grave, carregada, ressoa por toda a sala. Chega de mentiras, chega de jogos sujos. Marina se encolhe, tonta. André dá um passo à frente, tenso. Senhor, o que quer? O homem tira o capuz. O rosto é igualzinho ao de Rafael Oliveira. Mas algo está errado. Muito errado. Usa óculos escuros que escondem os olhos, mas tem uma tatuagem no pescoço que Marina reconhece. Ela engasga. Não pode ser, sussurra ela, trêmula. Eu sou você, Marina. Um silêncio mortal. Todos congelam. Você está louco, Gabriel engasga. Não, eu sou a prova viva de que essa história foi manipulada desde o início, continua ele. Eu sou o clone verdadeiro. Eu escapei antes de ser criado. Vocês viveram mentiras, marionetes num jogo onde eu sou a peça principal. Marina sente o mundo virar. Você é? Meu clone? Meu irmão? Meu pai? O quê? Eu sou todas essas coisas e nenhuma. Eu sou o que eles tentaram apagar para manter o controle. Samuel aponta a arma tremendo. Mentira! Você é só mais um fantasma que inventaram para nos confundir. O homem sorri frio e vitorioso. A verdade? Vocês nunca foram família. Vocês só viraram personagens de um roteiro doentio. Eu, na verdade, tenho o DNA original de Rafael Oliveira. Vocês? Vocês foram criados para substituir a linhagem de sangue de verdade. O sangue congela nas veias de Marina. Ela abre a boca, sem reação. Aquele homem não era só a reviravolta da história. Era a bomba que explodiu tudo o que existia até ali.
De repente, o disparo ecoa. Samuel cai no chão, a arma escorregando da mão. Gabriel grita. Marina sente o corpo tremer, o coração batendo tão forte que parecia explodir. Ela encara o homem. O que você quer de mim? Por que fez isso? Ele se aproxima, a sombra crescendo por trás. Quero que você entenda quem realmente controla o jogo. Que você veja que o sangue que importa não corre nas veias. Corre na manipulação, no medo, no poder. Marina tenta respirar. Tenta se agarrar ao que restou. Mas tudo parece desmoronar. Aquela voz sussurra. E se tudo que você acreditou sempre foi uma mentira? O telefone vibra mais uma vez, mas ninguém ousa olhar. A porta bate forte atrás deles, e um novo som crescente toma conta do andar. Sirenes, vozes, passos quase inaudíveis. O próximo movimento mudou. Agora ninguém tinha ideia de quem era o inimigo, ou o que estava vindo. E o jogo tinha acabado de ser reiniciado, numa escala que ninguém estava pronto para enfrentar. O som das sirenes crescia, ficando cada vez mais perto, como um trovão ameaçador que não dava trégua. Marina sentiu a sala vibrar, os olhos arregalados fixos naquele homem que dizia ser tudo, menos quem parecia ser. O peso da arma na mão dele era um convite claro para o desastre. Samuel, no chão, gemia, o rosto contorcido pela dor da queda. Gabriel paralisou, um suor frio deslizando pelo pescoço. Marina engoliu seco, sentindo o mundo escorregar, o chão ficando frágil como vidro rachado sob os pés. E foi ali que tudo mudou, num instante que parecia arrancado da mente da loucura. A luz piscou, um estalo seco veio do teto. A câmera da sala, o sistema de segurança, explodiu numa fumaça preta. Apagão. No breu absoluto, um grito cortou o ar. Não um grito de medo, mas de pura ferocidade. Marina, cuidado! A voz era. Ela reconheceu antes que a mente pudesse processar. Era a voz do homem que pousara como uma sombra naquela sala. Um disparo ecoou. Alto, seco demais. Algo acertou a parede perto da cabeça de Marina. Ela se jogou no chão, o coração pulando na garganta. Um tremor tão forte que parecia que o próprio corpo iria se desfazer. Quando a luz voltou, a cena era de um pesadelo ainda mais enlouquecido. O homem que se chamava Samuel estava no chão, imóvel, o sangue espalhado num rastro horroroso. Mas o que realmente despertou os olhos de Marina foi o que viu atrás dele. Gabriel segurava uma arma, a expressão perdida entre culpa e desespero. Próximo a ele, caído entre os papéis espalhados, estava o corpo, já frio, de alguém que ninguém esperava ver ali. Foi Marina quem gritou, seca, palavras cortantes. Não pode ser. Ela está morta? Era a mulher misteriosa, a que tanto crueldade tivera naquele jogo, estirada no chão, os olhos vazios, o rosto pálido como um fantasma. O silêncio se partiu em 1000 pedaços. Gabriel derrubou a arma e correu até ela, as mãos tremendo, tocando. Ana! Ele chorou. Por que você? Marina não sabia se tinha dor ou raiva, se tinha medo ou se o coração tinha parado de vez. A mulher que agora se chamava Ana e que revelara palavras cortantes na noite de horrores, abriu os olhos com um fio de voz que veio como um sussurro congelante. Vocês nunca entenderam nada. Nesse momento, a porta do escritório se abriu com violência. Um grupo de policiais entrou, armas em punho. Mas antes que alguém pudesse mexer, a mulher, com um esforço que custava a vida, continuou. Eu fui o braço direito de Rafael. Eu que o ajudei a esconder tudo. Cada mentira, cada assassinato, cada jogo sujo foi meu plano. Marina sentiu o peito apertar até doer. Ana olhou para Gabriel, uma lágrima seca escorrendo. Mas eu me cansei. Não aguento mais essa farsa. Eu te amei, Gabriel, mesmo entre sangue e mentiras. Gabriel caiu de joelhos, o rosto afogado numa mistura de choque e dor. Marina encarou Ana, a noção de tudo que sabia explodindo em pedaços. A mulher que parecia vítima era, na verdade, a mente invisível de todo o caos. Mas a pior parte ainda não tinha acabado. Enquanto todos digeriam aquilo, o celular dela vibrou mais uma vez. Marina alcançou, as mãos tremendo como nunca. A mensagem apareceu na tela e fez o ar sumir do lugar. Marina, você não é filha de Rafael Oliveira. Eu sou seu pai verdadeiro. Ela congelou. Gabriel olhou confuso.
Ana sorriu com pesar. Eu devia te contar isso antes, mas tinha medo do que essa verdade faria. Marina engoliu a seca no pescoço. A voz dela saiu quase morta. Quem? Como assim? Quem é você? Antes que Ana pudesse responder, o sistema de som do prédio anunciou uma voz que reverberou forte, fria, ameaçadora. Vocês acham que sabem tudo? Que caçaram o dragão e finalmente entenderam a trama? Estão apenas vendo as sombras dançarem. A porta se fechou com um estrondo atrás deles, e uma nova figura entrou. Estava vestida com um sobretudo preto, capuz levantado, rosto escondido nas sombras. Mas ao abaixar o capuz, revelou algo que queimou a retina de todos. Era Marina, exatamente igual a Marina. Mesmo rosto, mesma pele, mesmo olhar. Só que olhos negros, olhos que pareciam sugar a luz da sala. A cota é perfeita, o espelho sombrio. Eu sou a sua origem real, o que tentaram apagar. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Essa outra Marina falou com voz gélida. Vocês não são nada além de peças jogadas no tabuleiro. Eu sou a verdadeira herdeira, o que ficou para trás escondido. Vocês, olhou para Ana, são meras sombras tentando apagar o fogo que arde em mim. O silêncio tornou-se um grito inaudível. Gabriel implorou, a voz trêmula. Mas o que você quer? Por que aparecer assim? A dupla Marina sorriu um sorriso que gelou os ossos. Para acabar de verdade com essa farsa. Marina sentiu a garganta fechar. O chão não aguentava mais. O jogo acabava de virar um pesadelo sem volta. E a verdade era só o começo do horror que estava por vir. O corpo da Marina Negra brilhou naquele instante frio. Olhos profundos, vazios, cheios de um escuro que não parecia deste mundo. A sala congelou. Gabriel apertou o queixo, a boca seca. Ana, estirada no chão com o rosto pálido, mal piscava. Até Rafael tinha parado de respirar. A cópia perfeita da Marina sorriu cruel. Um sorriso que carregava décadas de vingança e segredos. Mas então, algo inacreditável aconteceu. Um pressentimento cortou a tensão. Como se o ar tivesse rachado, se partisse ao meio. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e o telefone de Marina vibrou de novo. A luz da tela piscou, tremendo, mas quando ela olhou, a mensagem não era para ela. Eu nunca existi. Nem eu, nem ela, nem vocês. Marina engoliu em seco, as mãos tremendo tanto que quase deixou o celular cair. O que isso significa? Sussurrou, a voz um fio preso. De repente, as luzes piscaram violentamente, quase explodiram. Um cheiro forte de queimado invadiu o recinto. Tudo parecia queimar por dentro e por fora, como se os alicerces do mundo estivessem desmoronando. A Marina Negra se moveu, a pele parecendo derreter, escorrer pela ponta dos dedos. E então, tudo mudou. No estado seco, o corpo dela não era mais humano. Aos olhos incrédulos dos que assistiam, a mulher que imitava a Marina se desfez como fumaça. No lugar dela, um rosto grotesco e deformado emergiu, coberto por feridas abertas, cicatrizes que pulsavam como venenos vivos. Vocês acham que a verdade é aquilo que vocês veem? A voz saiu arranhada, como garras rasgando o silêncio. Marina sentiu o estômago reviar, a garganta fechando num nó de pânico. Gabriel sacou a arma, mãos trêmulas, olhos grandes, presos entre o horror e o instinto de proteger. Quem? O que você é? Ele gaguejou, a voz quase sumindo. A criatura deu uma risada baixa, cruel. Eu sou o que vocês mataram, o erro que tentaram esconder, o resultado das mentiras. Nesse instante, o chão vibrava como um tremor. De repente, o teto começou a rachar lentamente, pedaços de gesso caindo como neve envenenada. Marina tentou se afastar, mas as pernas não obedeciam. A respiração dela disparou, o coração batia no pescoço. O perigo estava além do palpável. Era o fim disso tudo. Foi quando uma voz suave, quase melancólica, invadiu a confusão. Um sussurro que vinha do nada, ou talvez de dentro dela mesma. Marina, você nunca foi a filha deles. O silêncio voltou, doloroso,
e tudo parou por um segundo. A Marina Negra agora estava só uma sombra repulsiva, e então, sem aviso, a figura real ao lado dela começou a desaparecer. Simplesmente esmaeceu. Os olhos de Marina brilharam com lágrimas de choque e medo. Mas, logo depois, uma presença pesada tomou conta da sala. A porta se escancarou naquele instante, arrebentando com tudo. Um homem alto, magro, com olhar vazio e vestido de branco impecável entrou. O rosto dele não era conhecido, mas carregava uma aura diferente. Ele caminhou até o centro da sala, parando exatamente entre todos. Meu nome é Lazarus, disse com uma calma que parecia gelo da espinha. E eu sou o verdadeiro criador de tudo isso. Marina encarou-o, pesada, uma coluna de suor descendo pela testa. Criador? Que loucura é essa? Lázaro sorriu, um sorriso tão frio que congelava os ossos. Vocês são peças de um experimento, humanos clonados, memórias implantadas, vidas fabricadas para esconder a verdade maior. Mas quem é você então? Marina engoliu a seca no pescoço. Eu sou o arquiteto do destino, respondeu ele. O senhor por trás do véu, o fio que manipula as Oliveira, as Marinas, os Andrés, os Samuels. Tudo foi projetado para testar até onde vai o limite do controle. Gabriel arregalou os olhos. Ana ofegava, uma sombra de vida em seu rosto. Rafael finalmente se mexeu, um sorriso torcido cortando a dor do momento. Você criou tudo isso, fez de nós marionetes? Exatamente, Lázaro confirmou, os olhos inoxidáveis fixos em Marina. Vocês não têm família, não têm passado real. Só pedaços fragmentados de um quebra-cabeça que eu montei para manipular o poder, para criar o herdeiro perfeito, aquele que controla o jogo. Marina sentiu a cabeça girar. Cada suspiro doía. Ela olhou ao redor, para todos que estavam ali, e viu o medo transformado em desespero. Então nada disso é real? Minha vida? Tudo o que senti foi mentira? Lázaro balançou a cabeça impassível. Você é produto de uma experiência. Uma criação minha, não filha nem marionete. Um fantasma criado para um jogo ainda mais sombrio. O silêncio esmagava tudo. O tempo parecia ter parado. Foi quando o celular de Marina vibrou pela última vez naquela noite. Ela pegou tremendo, dizia apenas uma palavra: acorde. E no exato momento em que seus olhos se fecharam, a sala sumiu. Os corpos, a dor, tudo desapareceu. Marina acordou. E estava em um quarto branco, frio demais, sem janelas. Sozinha, sem passado, sem ninguém. Só a sensação terrível de que ela havia perdido tudo. De que a verdadeira história era maior do que qualquer mentira. E que o jogo? Bem, ele nunca tinha sido delas. Ele estava apenas começando. O quarto branco parecia sugar o pouco ar que sobrava entre o medo e o silêncio. Marina sentiu as mãos tremerem. O nó na garganta apertando como uma mão invisível. Pesada demais para soltar. Lá fora, o mundo parecia seguir, indiferente, enquanto ali dentro a realidade se partia em pedaços. O relógio fazia um tic-tac lento, cruel, lembrando que o tempo não perdoa. Aos poucos, a porta se abriu. Luz filtrou, revelando Gabriel. O rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos firmes, cheios de uma força que Marina ainda guardava no peito. Marina, nós não somos o que pensávamos. Ele disse, a voz quase um sussurro, um convite e um lamento. Sem palavras, ela o segurou, apertou como se pudesse impedir o mundo de virar de novo. Foi o momento em que André entrou. O brilho mortiço nos olhos, mas também uma sombra de redenção. Olhou para Marina e depois para Gabriel. Acabou. Nem o Lázaro, nem Samuel têm mais poder aqui, afirmou firme. Dependemos de nós agora. De verdade. O silêncio tomou conta. Uma pausa pesada, um respiro coletivo. Ana apareceu na porta, cambaleando, mas viva. Um tênue sorriso atravessou o rosto pálido. Não somos vítimas. Somos sobreviventes, falou, a voz fraca, mas endurecida pela luta. Marina sentiu uma fagulha estranha subir do peito. Não era paz, longe disso, mas era resistência.
algo que nem labirintos assustadores nem mentiras podiam apagar. Só que a verdade mais cruel ainda pulsava invisível no ar. O jogo nunca acabava. Quem quer que fosse aquele que a chamou de pai, Lazarus, Samuel, André, eram apenas peças de um sistema maior, uma rede invisível que manipula o que chamamos de destino. Marina piscou, tentando gravar cada rosto, cada silêncio. Era hora de recomeçar, não para apagar o passado, mas para enfrentar seus desastres, retomar o controle do que restava. E uma última mensagem vibrou no celular, o aviso negro piscando. Acorde, o mundo está maior que tudo isso. Ela fechou os olhos, tentando entender se era um convite, ou um aviso das sombras que ainda dançavam além da luz. Gabriel apertou sua mão devagar. Não estamos sozinhos, nem perdidos. Vamos escrever nossa história. As paredes brancas pareciam menos frias. Lá fora a cidade queimava sob o sol, mas ali dentro uma nova chama começava. Não de mentira, nem de sangue, mas de medo, esperança e coragem. O jogo? Aquilo era só uma porta entreaberta. O resto estava para ser escrito por eles, por ela. E você? Vai ficar parado aí ou vai entrar também? Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder os próximos capítulos dessa história insana que só está começando. Esmaga o botão de like já! Seu clique é o que faz o canal viver, crescer e trazer mais conteúdo exclusivo só para quem realmente faz parte dessa guerra. Não fique só lendo. Inunda a seção de comentários. Quero saber tudo. O que você achou desse final? Qual teoria você vai querer ver no próximo? Me responde, porque aqui a sua voz vale demais. E nem pense em perder tempo. Compartilhe este vídeo agora mesmo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho inacreditável. Este é o momento para mostrar apoio e garantir que ninguém fique de fora dessa. Lembre-se, só os verdadeiros fãs entendem a importância de cada clique, comentário e compartilhamento. Se quer fazer parte dessa história, você sabe o que tem que fazer.